Opa, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar na tela do meu computador quais cadeiras que eu estou cursando, fazendo minha certificação em ciência da computação aqui nos Estados Unidos. Muita gente fica me mandando as cadeiras que tu vai cursar, o possível curso que vai cursar, mas a ideia, no geral, de ciência da computação, independente da faculdade que tu estiver, vai ser tudo, a ideia geral vai ser a mesma. Então, o que pode mudar vai ser o nome de uma cadeira, o nome, sei lá, de um conteúdo específico que tu vai ver, ou tu pode ver a mais ou um pouco menos do que a minha faculdade que eu vejo aqui, ou a faculdade de outra pessoa. Porém, no geral, a ideia de ciência da computação, do curso que eu estou fazendo tanto no Brasil e vim fazer a certificação aqui, é tudo meio igual, tanto que aqui eu posso até mostrar, fazer uma comparação entre as cadeiras que eu já tive no Brasil e as cadeiras que eu tô tendo aqui na minha certificação. Lembrando que a minha certificação é um intensivo, então são 8 meses onde eu vou ter aulas integrais, então vai ser a maior parte do dia eu vou ter aula, porque é intensivo. Então na faculdade que eu estou estudando aqui, as graduações, especificamente essa faculdade aqui, as graduações que normalmente demoram 4 anos, então aqui as pessoas se formam em 2, porque aqui é intensivo, então as aulas são integrais, é praticamente... Eu posso citar a minha aula aqui, que eu tive no semestre, que eu tive no mês passado, então aqui também não é em semestre, aqui é em mês, então todo mês a gente vai estudar uma cadeira ou uma ou duas cadeiras específicas, então todo mês muda essas cadeiras. Eu tenho um amigo, por exemplo, que está tendo aula todos os dias, das 9 da manhã às 5 da tarde, sem parar, então ele tem ali 1 hora de almoço, mas é como se fosse um trabalho mesmo, sabe? Então essa é a grande diferença, e eu vou mostrar aqui todas as cadeiras que eu tô tendo aqui na minha certificação dos Estados Unidos. Então, é 8 meses de certificação, a cada mês a gente vai ter uma cadeira diferente. Então, bora para a tela do computador. Na tela do computador, eu até baixei em PDF aqui para vocês para mostrar um pouco mais e explicar que cadeiras são um pouco relacionadas a essas. Então, aqui, como eu falei para vocês, eu estou fazendo uma certificação em ciência da computação. Então, o tipo aqui é campus e o degree type é um certificado. O programa eles têm extensão de 28 semanas. Então, aqui tem um pouco da overview, o que a gente vai passar a ver, então, um pouco resumido aqui, e aqui também tem o objetivo desse certificado. Então, o objetivo desse certificado, que não é graduação, é prover para os estudantes entender um pouco mais desse ambiente de ciência da computação e a gente obter basic skills como conceitos e então algumas outras coisas assim. Você pode dar mais uma lida, vou disponibilizar se quiserem esse PDF aí na descrição. Então aqui olhando para nossas primeiras cadeiras, então aqui já começa uma cadeira diferente, essa cadeira eu não tive no Brasil, essa cadeira eu achei bem interessante. É a primeira cadeira que tem na faculdade que eu tive, foi pra gente ver se é realmente isso que a gente quer. Então, dentro dessa aula aqui, ele ficava basicamente falando sobre, falando o que a gente vai fazer, o que a gente vê, falando notícias. Então, aqui ele fala várias notícias da indústria do que está acontecendo. Ele também manda a gente fazer várias pesquisas, por exemplo, pesquisar salários, pesquisar possíveis empregos que tu gostaria de ter na área, para ver realmente se é isso que tu quer, sabe? Se tu não entrou para a graduação errada. Aqui, então, é várias graduações ao mesmo tempo, então aqui tem desde ciência da computação, game dev, entre outras coisas, só que essa ideia, no geral, dessa cadeira é basicamente para dar um overview geral do curso que tu está fazendo. Então ele vai te passar notícias, vai mandar tu ir atrás, tu entender o teu curso, tu entender os empregos que tu pode aplicar com o teu curso. Então é uma cadeira bem interessante, mas que não é muito focado em conceitos lógicos, nem nada da programação. Indo aqui pro mês 2, então nossa segunda cadeira foi a famosa matemática discreta, então principalmente pra gente entender essa lógica, e daí aqui já começa focando um pouco mais em conteúdos que a gente vai realmente mexer com programação e mexer na programação e durante a gente programar alguma coisa, etc. Então a gente já vem pro mês 2 e já começa ali em matemática discreta ali, com lógicas, operadores lógicos, entre outras coisas que é essencial pro mundo da programação. Então aqui já vindo para o nosso mês 3 aqui da nossa faculdade, nessa certificação a gente já começa em programação. Então aqui é como se fosse um fundamentos de programação, que aqui eles chamam de Programming 1, então programação 1 da tradução literal. Os conceitos vai te ensinar desde o zero, a tu baixar um Visual Studio Code, a tu baixar as extensões que tu vai ter que utilizar nessa aula, então ele vai te ensinar a mexer no VS Code. Desde essa primeira aula eles já dão a ênfase da gente entender o que é Git, entender utilizar o GitHub, então é bem interessante. E aqui é basicamente uma programação, então ele vai te ensinar os fundamentos de programação, dando um início a OOP, então é Programação Orientada a Objetos. Então aqui ele já dá essa primeira entrada. Lembrando que aqui a gente faz em um mês, então a gente aprende todos esses fundamentos de programação do que a gente demora um semestre no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente vai ter aulas muito mais longas duração. E normalmente a partir daqui, na verdade, a partir do mês 2 aqui até o mês que eu tô,
a gente vai ter dividido as aulas em lecture, que seria todo o conteúdo, o que a gente aprendeu, lógico, ele vai nos ensinar os fundamentos ali, etc. E a segunda parte da aula seria mais 2 horas de aula, seria focada na prática. Então a gente basicamente iria nos dar desafios e a gente ia ter que tentar resolver na prática. Então desde o início aqui do mês 2, a gente já teve essa prática com matemática discreta, já temos, e principalmente pro mês 3 ali já começou, então a gente sempre aplicar no mesmo dia tudo que a gente viu em aula, a gente vai ter os exercícios focados pra gente conseguir fixar e realmente botar em prática, porque programação é exatamente isso, é botar em prática. Beleza? Então, na última semana ele já começa a dar essa entrada na orientada a objetos. Logo, no mês 4, a gente já vem para a programação 2, que daí já sim é programação orientada a objetos. E a linguagem que a gente está vendo aqui, que a gente vê, né, na minha faculdade aqui, é o C++, beleza? Então aqui em programação 2 ele já vai entrar em orientado a objetos, a gente vai fazer essa herança, essa abstração de entre classes. Então aqui daí a gente já começa a fazer programas um pouco mais complexos e sempre utilizando o GitHub, Git, para a gente fazer esses commits, para a gente já postando nos GitHub, para a gente já começar a criar o nosso próprio portfólio somente com os exercícios que eles nos passam em faculdade. Exercícios meio que se fossem obrigatórios, mas que ao mesmo tempo que a gente vai estar praticando, ele vai estar servindo como se fosse para um portfólio futuro. Vindo aqui para o mês 5, a gente tem System Programming. Então aqui é basicamente Fundamento de Sistemas Digitais, uma cadeira que eu tive no Brasil, que é onde a gente vai ver o que são os bits, como é que funciona essa hexadecimal, como é que a gente converte de bits para hexadecimal, entre outras coisas. Então, número decimal. Só que uma coisa que eu achei muito legal é que na faculdade aqui, eles ensinam essas coisas direto na memória do computador. Então, por exemplo, a gente criou um array, a gente vai ver, entrar na memória do computador e ver qual o hexadecimal que está pegando esse array, e quando a gente faz uma cópia de memória, o que acontece nesse nosso array. Então isso é muito interessante, tanto que eu tenho até um vídeo no canal aí que mostra a gente fazendo operações de bits dentro de um terminal que a gente criou. Então a gente codou e a gente mesmo codando, a gente consegue fazer e entender essas alterações de bits. Então é uma coisa muito interessante, gostei bastante dessa matéria aqui. Então vindo agora para o mês 6, que seria daí projeto 1. Então aqui é onde a gente vai estar começando, então é o mês que eu estou, que daí é a gente pegar um projeto, então eles nos dão os projetos, que é até o último vídeo que eu gravei pro canal, então a gente está construindo um jogo do zero, e esse jogo ele vai servir para sim a gente colocar no nosso portfólio. Então a gente está construindo um jogo do zero, junto com umas dicas que ele nos dá, então ele vai nos dando, ele nos deu o jogo que a gente tem que fazer, então ó, vocês têm que fazer o jogo da vida, e a partir daí a gente tem que montar, eles nos dão algumas dicas de semana em semanas, mas a gente tem que criar esse jogo completamente do zero, com todos os conteúdos que a gente viu até o momento. Então tô gostando bastante, e aqui nesse mês é pura prática. Eu não tive não tive na real nenhuma aula de conteúdo até então, e é simplesmente um mês inteiro da gente praticando e criando um jogo do zero. Então isso é muito interessante, só que daí a diferença entre Project One e Portfolio One é que no Project One eles vão nos dar o jogo que a gente já tem que criar. Então agora, por exemplo, tu vai ter que criar o jogo da vida. Beleza? Então tu vai ser 100% prático, mas tu vai focar a fazer esse jogo da vida que a gente quer que tu faça. Porque a gente sabe que se tu fazer esse jogo, tu vai treinar a tua lógica, tu vai treinar, sei lá, o teu orientado a objetos, entre outras coisas. Sobretudo no Portfólio One, que daí seria o último mês aqui, então o mês 7, seria a gente pensar em alguma coisa que a gente queira criar. Então basicamente ele nos dá, ó, esse mês aqui tu vai inventar alguma coisa, e a única coisa que tu tem que fazer de semana em semana, tu vai demonstrar o que tu tirou, o que tu aprendeu a cada semana, o que tu evoluiu a cada semana desenvolvendo esse projeto que tu disse. Aqui, isso daí seria sim o Portfólio One, que daí eles vão nos dar, ó, faz um projeto aí, faz qualquer coisa que tu queira, eu só quero que tu mostre a evolução e mostre conceitos que tu aprendeu até então para fazer nesse teu portfólio. Então aqui a gente vai criar um projeto que eu tô a fim de criar, então ainda não comecei essa cadeira aqui, mas daí é um projeto que eu gostaria de criar, e aqui eles nos dão a oportunidade, isso aqui daí sim vai utilizar para o portfólio, tanto que o nome aqui é Portfólio One. Essas são as cadeiras, então, que a gente vê, que eu tô vendo aqui nessa certificação, e é bem interessante, eu tô adorando muito, porque aqui é muito prático, essa é a grande diferença do Brasil
pra cá. No Brasil eu não tinha tanto essa prática aqui, mas aqui por ter lecture, por os conteúdos, por as aulas serem divididas principalmente em lecture, que seria o conteúdo todo passado, o conteúdo ali que a mulher vai estar passando no quadro, etc. E o conteúdo prático, que é realmente a gente está na tela do nosso computador e codando desde o início. Isso eu acho que é o grande diferencial aqui. Mas independente da faculdade que tu faça, independente do lugar que tu esteja, independente da graduação que tu escolha, o geral, a faculdade de tecnologia vai ser tudo meio parecido. Então, todo mundo vai conseguir ter as mesmas oportunidades no futuro, a oportunidade de um emprego, independente da faculdade que tu fez. É tudo meio parecido. A única coisa que vai mudar, por exemplo, sei lá, sistema de informação vai focar um pouco mais em ali tu ser na área empresarial, quanto ciência da computação vai ser um pouco no geral, quanto engenharia de software tu vai realmente programar, tu vai só meio que programar, enquanto engenharia da computação tu vai ver dentro do hardware do computador. Então são diferenças pequenas que no futuro não vai fazer muita diferença. Mas com certeza o teu foco vai ser o essencial durante toda a tua jornada na programação, toda a jornada na graduação ou nas cadeiras que tu fizer. Vai vir muito mais de ti do que a própria faculdade, do que as próprias cadeiras que tu vai estar fazendo na tua graduação. Então vai vir muito mais de ti. Isso vai ser com certeza o grande diferencial. Então faz cursos, tenta, sei lá, vai fazendo outras coisas paralelo à faculdade, que esse sim vai ser o diferencial para ti no futuro. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. É isso, valeu e tchau!